Fala, turma! Estamos no ar com a nossa ON TV, o canal que lhe deixa sempre muito bem informado do que acontece em Campo Maior e também no território dos Carnaubais. Você nos acompanha no YouTube, os episódios completos, e aí a gente pede para você se inscrever, indicar a nossa ON TV para amigos e familiares, e lá no nosso Instagram, ON TV Piauí, também no TikTok. Você segue, compartilha e nos ajuda a fazer a nossa ON TV. Hoje a gente conversa sobre educação, história de vida. Nós estamos recebendo o diretor do IFP de Campo Maior, professor Danilo Alves, já está com a gente aqui em nosso estúdio. Professor Danilo, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo à nossa ON TV. Eu que agradeço, Otávio, pelo espaço de estar aqui para bater esse papo com você e com sua audiência. A gente vai falar sobre o IFP, tem muita coisa para a gente conversar, mas começando do começo, Danilo, de onde é que vem? Você foi uma grata surpresa para Campo Maior nos últimos anos, eu sempre digo isso, tem uma intensa movimentação na nossa sociedade. De onde é que vem o professor Danilo Alves? Otávio, o Danilo Alves é campo-maiorense, né? Embora muitas pessoas não saibam dessa informação. Eu sou natural de Campo Maior, nasci aqui na maternidade Sigefredo Pacheco, né? Que eu acho que hoje está desativada, acho que, enfim. Então, sou campo-maiorense, filho de campo-maiorenses, né? Só que logo no início da minha vida, meus pais resolveram ir para Teresina, se mudaram para Teresina, eu tinha por volta de 2, 3 anos de idade, e eles foram para Teresina em busca de algumas outras oportunidades, e aí eu não tive esse convívio em Campo Maior, né? Fui criado praticamente em Teresina. Chegando lá em Teresina, meus pais também, aí você já tem um evento familiar de uma separação, os pais se separam, eu sou criado só por uma mãe, né? E aí, criado numa periferia de Teresina, Otávio, né? E aí começam todos aqueles desafios, né? Uma mãe sozinha, criar um filho, educar. E aí, de uma mãe que eu tenho muito orgulho de dizer que ela é a pessoa mais inteligente que eu já conheci, né? É a pessoa mais sábia. E aí eu tenho muito esse amor, essa admiração pela figura da minha mãe, embora ela não teve oportunidade de ter educação, né? Ela não teve educação formal, ela não foi alfabetizada, ela aprendeu apenas a desenhar o nome dela, mas nem por isso ela deixou de ser uma grande mulher, né? E uma grande inspiração para mim. Então, essa mulher, a dona Lídia, né? que eu tenho muito orgulho de ser filho dela, e aonde eu vou levar essa mensagem, ela buscou me criar nos trilhos da educação, né? Nos trilhos da educação onde ela não pôde percorrer, né? Ela disse, se eu não tive, meu filho, eu vou fazer de tudo para ter. E aí, mesmo com os desafios, né? Uma mãe solo, e aí criando o filho em periferia, de ter todos os desafios, mas ela fez o possível e o impossível para eu ter acesso a uma educação de qualidade, a uma educação pública. E sempre, olha, meu filho, a chance de você transformar a sua vida é por essa porta. E foi por onde eu trilhei, e hoje minha missão, né, quis Deus que eu me tornasse professor, do qual também tenho muito orgulho dessa minha profissão, e quis Deus que minha missão hoje fosse levar, né, essa esperança, essa mensagem da educação a outros jovens, né, a outros adultos, e que a gente consiga transformar nossas vidas por esse rumo, por o rumo da educação. Qual é a sua formação, Danilo? Eu sou formado em administração de empresas, sou administrador por formação, também tenho uma formação musical, né? Tenho uma formação musical, comecei a estudar música um pouco mais jovem, e aí primeiro veio o músico, né, Otávio? Um detalhe também que muita gente não tem noção. Primeiro a música entrou na minha vida e me ajudou junto com a educação, né? E aí, através da música, eu começo a me apresentar, tocar com amigos, aí cria bandas, começa a tocar, e aí começa a virar profissional. Você começa a ganhar um cachê, começa a ganhar um dinheirinho aqui e ali, num bar, numa apresentação, num teatro. E aí, isso começa a se tornar profissional. Aí eu começo a estudar, fiz curso de música, começo a lecionar música em Teresina. Aí já começo a lecionar, gravações de música em estúdio. Então, surge primeiro o profissional da música, Danilo Alves, em Teresina. E aí esse profissional ajuda eu a percorrer mais ainda a questão da educação e fazer essa transição diária que eu fiz, né? Sair do profissional músico para o profissional administrador. Mas aí é uma coisa que eu tenho que ser grato à música, porque foi a música que proporcionou o administrador,
né? Ajudou na formação. E em que momento é que o IFP entra na sua vida? O IFP ele entra muito cedo na minha vida, quando eu decido estudar ainda Cefet, né? Então, minha trajetória no IFP, Otávio, começa lá nos anos 2000, quando eu resolvo fazer o curso técnico integrado ao médio lá no Cefet, campus Teresina Central. Então, eu estudo no Cefet, faço meus estudos lá, e quando você chega, mesmo naquela época, ali você pega por volta dos anos 2000, quando eu cheguei, eu tive um choque de realidade, assim, né? Eu disse, meu Deus, eu tenho tudo isso à minha disposição, né? Toda essa educação, toda essa estrutura, salas climatizadas, ótimos laboratórios, né? Então, eu tomei um choque de realidade. Eu pensei que aquilo não estava à disposição, né, de pessoas como eu, vindo da periferia. Então, foi um choque, né? Um choque muito positivo. E eu disse, é esse lugar que eu quero ficar. Eu quero estudar aqui, né? Mas, naquele tempo, você olha para os servidores, você olha para os professores, você tem muita admiração, mas você acha que não é capaz de chegar ali. Né? Você olha e diz, não, está muito distante de mim. Já basta eu estudar aqui, tudo bem. Mas aí você vai estudando, o tempo vai passando, você diz, eu queria continuar aqui nesse lugar mesmo. Eu já terminei meus estudos. E aí, Otávio, o tempo passa, eu concluo os meus estudos, vou dar outros passos da vida, mas na frente aí começam as oportunidades dos concursos públicos. E aí, no ano de 2014, eu ingresso no Instituto Federal do Piauí já como servidor, né? Antes, um pouquinho antes, eu tenho que voltar, por volta de 2010, eu tenho experiência como tutor do ensino à distância, né? Já trabalhando com essa questão da tutoria, da docência, eu começo a prestar serviço para o Instituto Federal, porque aí é por bolsas, né? Você não tem um vínculo formal com o Instituto Federal, mas já estava ali trabalhando de alguma forma, indiretamente. E aí só aumenta a sua vontade de se tornar um efetivo, né? E aí isso só acontece por meio da porta do concurso público, né? Que é uma porta muito democrática, preciso dizer isso. E aí, em 2014, eu tento 2010, 2012, 2014 eu consigo a aprovação, aí já para o cargo de administrador, ainda um cargo administrativo. Eu sou lotado em Uruçuí, né, no sul do estado, me mudo para lá. Lá eu fico por volta de 2 anos trabalhando no campus Uruçuí. Sou removido para Teresina, volto para Teresina, começo a atuar na reitoria do Instituto Federal do Piauí. E depois eu vou para outro concurso, que já é o concurso da docência, né? Concurso para professor. E aí, em 2016, eu consigo ser chamado, né, aprovado para professor do Instituto Federal do Piauí. E aí eu sou lotado, eu saio de Teresina novamente, eu vou para Piripiri, né? Uma cidade muito boa, que eu tenho, né, boas recordações de trabalhar. Passei 3 anos trabalhando lá. E aí tive a chance de remover para Campo Maior. Disse, não vou perder essa oportunidade, porque é o lugar que eu nasci, a terra que eu nasci, e esse compromisso de devolver algo para a comunidade, né? Do lugar que eu sou realmente, oportunidade de rever os familiares, né? De ter todos aqueles contatos que eu durante a minha vida, a minha infância e adolescência, eu não tive. E aí muita gente pergunta, Danilo, mas Teresina é tão perto, e por que você não vinha nas férias? Aí entra aquela questão da situação social, né? De um filho criado só por uma mãe, na periferia, né? Hoje, até em razão da minha atividade profissional de diretor, eu tenho que ir muito a órgãos, vou e volto a Teresina 2, 3 vezes por semana, em intensa movimentação, né, de reuniões e tudo. Mas, naquela época, minha mãe me dizia, meu filho, Campo Maior é longe, a passagem é cara, eu não tenho como ir, eu não tenho como lhe levar. Eu dizia, eu queria conhecer meus primos, né, e fui criado distante. E aí hoje eu fico olhando, não é longe, né? A passagem não é tão cara, mas para você ver, né, a questão social né, de onde eu vim, da minha origem, e eu não tenho vergonha de falar dessa minha origem, Otávio, né? Então, nas condições que ela estava, ela não conseguia, né, manter sempre aqui em Campo Maior com os meus parentes por causa desse deslocamento, dos custos, né? E aí, hoje, quando alguém me vê com o meu posicionamento, seja social, seja crítico, né, político, econômico, é muito em razão dessa minha origem, né? Porque eu posso dizer que eu fui
beneficiário de vários programas sociais, eu e minha mãe, né? Nossa família. Então, hoje, aí você defende, aí você passa a ser um cidadão, né, diferente, um ator administrativo, político, diferente, porque você sabe que muita gente precisa desses benefícios. E aí aqueles que são críticos dizem, mas isso, enfim, não é positivo, porque é costume, mas ninguém quer viver numa situação dessa, vivendo com bolsas, né? Então, aquilo é emergencial para um momento e para muita gente faz muita diferença. Bota comida na mesa, né? Ajuda muito na educação, mas a tendência é que todo mundo quer sair daquela condição, né? É ascender, todo mundo quer ascender, quer viver um pouco melhor, quer ter mais conforto, né? Quer ter um emprego melhor. Então, a gente tem esse posicionamento de sempre lutar por benefícios, porque tem muita gente em situação difícil, né? E aí a gente também defende cotas, embora na minha época de estudante ainda não existia essa política de cotas, eu não pude ser beneficiado com isso, mas sou um defensor. Sou um grande defensor disso, porque muita gente precisa. E o Estado brasileiro em si ele tem um déficit, né? Ele tem uma dívida muito grande a pagar com os povos negros, com os povos, né, que mais tenha essa dificuldade de ascensão social nas classes mais baixas, nas periferias. Né? O Estado brasileiro precisa repensar. Há um grande clichê quando se trata de economia, de desenvolvimento, que é o seguinte termo: o Brasil, a saída do Brasil é educação, é apostar em educação. E aí a gente recorre a vários outros países que fizeram esse investimento e tiveram um retorno social, econômico, de desenvolvimento. É, de fato, a educação a grande saída do nosso país, Danilo, na sua visão? Eu acredito que sim, Otávio. Né? Agora, a educação, ela é, ao mesmo tempo, ela é essa porta de saída, mas ela é muito complexa de se fazer, né? Então, aí era a minha próxima pergunta, que eu aproveito para antecipar. Como é que você vê o nosso sistema educacional, em específico, em Campo Maior? Pronto. Vamos lá, vamos começar mais global, né, para a gente analisar. Então, o desafio, se você pegar lá da educação infantil até a educação superior, pós-graduação, então o Estado ele tem esse papel bem complexo para se fazer. E a questão da educação, a peculiaridade é que você, Otávio, você não trabalha a educação a curto prazo. Né? Todas as mudanças, as políticas, os programas que você implementa, você trabalha do médio para o longo prazo. Né? Então, você precisa de um tempo, de um ciclo grande para você avaliar essas políticas públicas em educação. Então, isso demora. E aí muita gente espera essa celeridade maior dos próprios resultados da educação, mas isso a gente não trata a curto prazo. Né? Como eu te disse, tem que ser de longo prazo. O que a gente vem percebendo ultimamente no país são mudanças. Por exemplo, a gente teve o novo ensino médio, né? Ali por volta do governo Temer. Então, aí você tem mudança de governo, aí as políticas vão se alterando, você não tem uma política continuada de educação, isso dificulta muito, né? Porque você, como eu disse, você não fecha o ciclo e não consegue avaliar a política pública. Né? Um governo após outro vai descontinuando. Né? Então, aí você vem, é um novo governo, aí ele resolve trabalhar as escolas cívico-militares, aí vem outro governo, descontinua, volta para uma outra política, e você não consegue ter o ciclo a longo prazo para você avaliar e ver o que é que precisa. Aí a reforma do ensino médio lá de trás, você volta atrás todinha nela. Então, isso é bem complexo para trabalhar em educação. Mas, falando especificamente aqui de Campo Maior, Otávio, nós temos muito boas escolas aqui. Né? Então, nós temos escolas e aí a gente pode citar várias, com um trabalho já bem, né, consolidado dentro do município de Campo Maior. E Campo Maior tem filhos ilustres, né? Assim, tem filhos que conseguem se destacar. Eu avalio como positivo, né? A educação feita em Campo Maior, seja de responsabilidade da prefeitura, do Estado, né, que fica com o ensino médio, prefeitura com a educação infantil ali, a gente avalia como positiva. E temos muitos parceiros, né? A gente trabalha em forma de parceria. Né? O IFPE ele começa a pegar os estudantes a partir do ensino médio, né? Com cursos técnicos, depois com curso superior, pós-graduação, que a gente também está ofertando. Mas a gente trabalha em parceria com a prefeitura, trabalhando lá na base. Um exemplo disso, Otávio, é uma turma que a gente tem de um projeto chamado Programa Partiu IF. Programa novo, então a gente está pegando os alunos de 9º ano da rede municipal de ensino, levando para dentro do IFPE, já
trabalhando esses conteúdos, revisando esses conteúdos, para que eles, ao final do ano, eles possam fazer a prova do IFP e concorrer para ter acesso ao ensino médio dentro, concurso integrado dentro do Instituto Federal do Piauí. Então, a gente trabalha muito em parceria com a educação, a secretária de Educação, Maria José Félix, aqui do município. A gente trabalha em parceria com o Estado, né, com a superintendente Lucimeire também. Então, a gente faz isso porque a educação, como eu falei, você precisa de um prazo grande para executar as políticas, mas também de parcerias entre todos os entes, inclusive público e privado, né? Você tem que trabalhar, você tem que criar um ambiente de conexão, de sinergia, para transformar efetivamente Campo Maior, o polo de Campo Maior, num polo educacional. Porque se você pega, um ente depende do outro, porque a prefeitura começa essa trajetória educacional, entrega para o Estado entrega para o IFP, por exemplo, é um ente dependendo do outro nessa rede. Exatamente, você tem essa interdependência, né, e aí a gente contribui de várias formas. Um exemplo, Otávio, nós temos o curso de licenciatura em matemática no Instituto Federal do Piauí. Então, esses alunos eles estão estudando, se formando para ser professores em matemática, né? Então, licenciatura, professor. Então, uma das disciplinas que eles têm de terminar o curso é estágio, né? Fazer a docência na prática para ele ver. E aí, onde é que ele faz isso? Nas escolas municipais. Então, a gente tem um convênio com a Prefeitura Municipal de Campo Maior, então, onde eles recebem esses nossos estagiários, esses bolsistas, esses estudantes de matemática do IFP, que vão trabalhar os conteúdos lá do ensino, né, do ensino infantil, do ensino fundamental. Muitos deles voltando até para a escola onde um dia ele estudou. Exatamente, né? E aí traz, por mais que seja um período curto, mas traz ali uma bagagem, consegue agregar, né? E aí a gente consegue ver melhorando os índices de educação do próprio município, em razão de vários, né, de várias atividades, inclusive dessa. Então, assim, é o IFP contribuindo lá com a educação infantil, fundamental, no Estado do mesmo jeito, e aí essa interdependência, né, e aí essa sinergia a gente consegue somar mais e entregar mais à comunidade, que é o objetivo de todos nós. Qual é o impacto, professor Danilo, do IFP hoje na sociedade campo-maurense? Eu pergunto a quantidade de alunos, a quantidade de servidores, qual é o impacto que todo esse trabalho que é desenvolvido no IFP ele tem na nossa sociedade? Olha, Otávio, o impacto hoje de um campus do Instituto Federal do Piauí em qualquer município, seja do Piauí ou do Brasil, né, em si, ele é muito grande. E todo mundo percebe isso quando você vê agora, por exemplo, o governo Lula decidiu criar novos 100 institutos. Então, assim, para se decidir aonde esses institutos... Foi uma briga muito grande, né? Porque qual prefeito não quer ter um campus do Instituto Federal do Piauí? Porque sabe que com esse campus vem o desenvolvimento. O nosso campus ainda é novo, é de 2014, aqui em Campo Maior. O Instituto Federal do Piauí, Campus Campo Maior, ele é de 2014, ainda governo Dilma. E aí, mas nesses 10 anos a gente consegue ver uma contribuição muito grande. Hoje nós temos lá quase 1.000 estudantes, estudando em 3 turnos, Otávio, né, manhã, tarde e noite. Você tem oferta de ensino médio integrado a cursos técnicos, né? Administração, agropecuária, informática, contribuindo nessas áreas técnicas, né? São gente formada, capacitada já para ir para o mercado de trabalho. Você tem a oferta de 2 cursos superiores, você tem a oferta de especializações, né? E projetos futuros a gente já pretende trabalhar com oferta até de pós-graduação estricto sensu. Seria um mestrado, né? É um sonho nosso, e aí nós que fizemos agora 4 anos de gestão, né? Passamos por uma eleição e a gente agradece, a comunidade nos reelegeu para mais 4 anos, então a gente fica até 2029, se assim Deus permitir, né? E aí, Otávio, então você tem quase 1.000 alunos, você tem um corpo docente de 55 professores, 55 docentes, você tem 25 técnicos administrativos, né? Pessoas trabalhando, dando suporte à instituição, e 20 colaboradores terceirizados. Então, diretamente, aí você tem em torno de 100 pessoas trabalhando diretamente, né? E aí isso movimenta a economia. São pessoas que, muitas vezes, vêm morar no município ou não, mas que precisam estar aqui semanalmente, vêm e contribuem com a economia. Sem falar nisso, você tem a política de bolsas, de benefícios, né? Então, a gente vai contribuindo. O próprio fornecimento de
alimentação aos nossos estudantes, né? A gente abriu recentemente um edital para a compra de R$100 mil de frutas e verduras, de alimentos da agricultura familiar. Então, tem que ser comprado de produtores daqui, produtores locais, que produzam esses alimentos aqui. Fora isso, tem outra licitação pregão, porque hoje o Instituto Federal, nós servimos no nosso restaurante institucional, Otávio, em torno de 300 refeições por dia, né? Isso movimenta por ano, a gente compra em alimentos quase R$500 mil, né? Então, é dinheiro que vai rodando na economia, né? Claro que isso tudo via licitação. Então, você tem todo esse funcionamento, essas pessoas envolvidas com a educação, diretamente com a instituição, e esse dinheiro vai rodando e formando pessoas profissionais que vão se destacando, que vão, claro, voando, ganhando novos horizontes, mas também vão investindo aqui, vão criando novas empresas, enfim. E aí esse desenvolvimento é vasto. Outro dia me chamou a atenção uma boa quantidade de alunos se dirigindo de Altos para o IFP de Campo Maior, quando a lógica mostra que Teresina seria muito mais atrativo, né? A quantidade de transporte para Teresina é muito melhor, e também por ser uma capital. Quais são os municípios, professor, que Campo Maior atende aqui no nosso território, além de Altos, que eu vi uma boa quantidade de alunos? Hoje, de Altos, nós temos mais de 50 alunos, né, estudando nos 3 turnos aqui. Então, eles vêm de ônibus até a rodoviária e a gente fornece um transporte da rodoviária até o campus. Então, a gente tem esse número de Altos, mas nós atendemos também Jatobá, Nazaré, Sigefredo Pacheco, Coivaras, né? Coivaras é outro município que... Hoje, Coivaras, nós temos em torno de 70 alunos de Coivaras. E lá nós temos uma parceria com a prefeitura, que o prefeito ele ajuda as famílias, né, na contribuição do ônibus. Lá tem um ônibus que é alugado para trazer os estudantes, né, para estudarem aqui. Então, sai lá de Coivaras e vem até o campus. Então, nós temos muitos estudantes de Coivaras. Mas agora, com o aumento do número de institutos federais de campus, né, Altos foi uma das cidades contempladas, né? Nós tivemos cidades aqui do norte contempladas. Então, nós vamos ter o campus de Altos, o campus de Barras e o campus de Esperantina, né? Então, vizinhos aqui, Altos, Barras, já vão ter os seus campos, né? Mas hoje, como eu digo, a gente atende a todo o território dos carnaubais. Claro que em destaque, hoje eu destaco Altos e Coivaras como os 2 municípios que mais buscam o Instituto Federal Campus Campo Maior, né? Mas atendemos também a outros, e aí muitas vezes a questão da distância dificulta, mas o IFP também dá sua parceria, a sua parcela de contribuição, ofertando o transporte estudantil. Para 2026, professor, o que nós temos preparado? Já estamos na reta final de 2025, já se encaminhando para o vestibular 2026. Quais são as vagas que estão abertas para 2026 no vestibular do IFP? O IFP está com edital aberto para 2.263 vagas de cursos superiores. Isso em todo o Piauí, né? Para você ter noção, hoje o IFP está presente, são 19 campi, em 17 cidades, 17 municípios. Campo Maior é um deles. Então, dessas 2.263 vagas, 120 vagas, Otávio, são aqui em Campo Maior, de cursos superiores. Aqui a gente já oferta a licenciatura em matemática, nós ofertamos o bacharelado em administração, ambos com 40 vagas. E para esse ano de 2026, a gente vem com uma grande novidade dentro desse edital do vestibular, que é um novo curso superior aqui no campus Campo Maior, uma conquista da comunidade acadêmica, uma luta nossa, né, em conjunto, e recebemos muito apoio da comunidade como um todo, para ter um novo curso superior. Então, é o nosso 3º curso superior. Então, esse ano a gente já oferta não mais 80 vagas, como era normalmente, 120 vagas, porque nós teremos 40 vagas para o curso tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas, que a gente chama pela sigla de ADS. Então, esse curso de ADS é um curso na área de informática, tecnologia, um curso que promete muito, né? É uma área que está com alto nível de empregabilidade, de oportunidades. Então, a gente tem um curso de ADS agora ofertado em Campo Maior, né? E aí a natureza desse curso, ele é um tecnólogo, né? Para focar logo na formação e encaminhar ao mercado de trabalho. Então, ele é um curso de 5 semestres. Que dá 2 anos e meio. Né? Em 2 anos e meio, o aluno já sai com a formação de graduação, né? Já apto para trabalhar, para
o mercado de trabalho, né, ter suas inscrições nos seus conselhos regionais, e também ele sai apto a fazer concurso público, né, a nível superior. Então, é uma formação muito interessante numa área muito atrativa, que é essa área de tecnologia. Hoje tudo é tecnologia, né? Então, tudo passa por tecnologia. Então, o curso de ADS é um curso que a gente sonhava muito em ofertar à nossa comunidade de Campo também? Maior. Ele vai ser vespertino. Vespertino. Né? À tarde, né? Nós temos 2 cursos superiores à noite e ele vai ser ofertado à tarde. Então, é uma grande oportunidade, eu aproveito aqui seu espaço, para a gente divulgar esse curso novo, né? Que a gente espera ter um grande número de participantes, né? de concorrentes para essas 40 vagas. E o aluno está no ensino fundamental, quer fazer parte do IFP, aí a gente tem até que explicar um pouquinho a diferença do vestibular para o classificatório. Quem tem interesse em fazer o ensino médio no IFP junto com o curso técnico, o que vem aí para 2026? Pronto. Para 2026, nós temos o evento, todo ano nós temos 2 grandes eventos de seleção para o IFP. Um é o vestibular, que eu acabei de falar agora, que vai selecionar os nossos alunos a nível superior, e nós temos o classificatório, que é aquela seleção dos nossos estudantes do nível médio integrado aos cursos técnicos, né? Então, para o próximo ano, nós temos a oferta também de 120 vagas, né? Nós temos 3 cursos técnicos integrados ao médio. É o curso de administração, o curso de agropecuária e o curso de informática, né? Essa já é uma rotina nossa anualmente, ofertar essas 120 vagas, repito, ensino médio mais curso técnico. Aí a duração de 3 anos, né? Que é a mesma duração do ensino médio, e aí o aluno já sai apto. Muitas vezes esse mesmo aluno ele já fica no IFP, né? Para cursar o ensino superior, mas às vezes também ele tem a oportunidade de ir para outras grandes universidades, como a UESP, como a Universidade Federal do Piauí, ou até mesmo sair do estado e buscar outras oportunidades, né? Brasil afora, mundo afora. Como é que está essa entrega, professor, dessa mão de obra que está sendo preparada pelo Instituto Federal para a sociedade campo-maurense? Como é que estão as oportunidades de trabalho no município? Olha, a gente tem visto isso de uma forma positiva. Claro, isso tem que melhorar, mas uma iniciativa que a gente tem de gestão enquanto gestor é buscar essa proximidade com a iniciativa privada, Otávio. Então, você mesmo já foi testemunha de vários eventos que nós fizemos lá, buscando essa aproximação, né, da academia, do que é formado na instituição de ensino, com a iniciativa privada, né, para conscientizá-los. Aqui a gente está formando mão de obra para vocês, a melhor mão de obra possível, qualificação profissional. De casa. Né? Então, que vocês busquem aqui. Né? E aí a gente leva os empresários até lá em vários eventos, né? Seja de palestra, de formação, de homenagens. E aí a gente aproveita esse momento para apresentar o IFP, né? Porque por mais que você pense, são 10 anos, o campus tem, mas muitas vezes tem gente que desconhece, né? Ainda desconhece a instituição. Tem gente que nos pergunta quanto é que custa para estudar no IFP, né? Não entende que é uma instituição pública, né? E lá não se cobra nenhum centavo para estudar. O aluno tem acesso a ensino, pesquisa, extensão, transporte, alimentação, bolsas, laboratórios, tudo isso de forma gratuita, né? Sem pagar nenhum centavo. Então, a gente ainda tem esse tipo de pergunta, né? E aí a gente precisa melhorar cada vez mais essa comunicação, e aí é onde a comunicação social, vocês da mídia, nos ajudam muito a levar essa mensagem da educação pública de excelência. Aproximar a comunidade. Aproximar a comunidade. Então, retornando também para essa questão que você falou, então a gente busca muito essa aproximação. Então, muitos empreendedores locais, quando querem fazer seus recrutamentos, né, suas seleções, eles nos buscam, né, para saber o que é que a gente tem lá de mão de obra, e a gente vai indicando esses alunos, né, de acordo com a necessidade do mercado. Maravilha. Professor Danilo, muito obrigado pela presença. Vida longa ao nosso Instituto Federal. Você sabe que eu sou um entusiasta também da educação profissionalizante, que oferece essa mão de obra para o mercado de trabalho, mas também da educação superior, dessa formação humanística que as nossas instituições públicas tem esse objetivo também. Espaço sempre aberto para o nosso Instituto Federal aqui na nossa TV. Muito obrigado, Otávio. Você que é um parceiro aí já de longas datas do Instituto Federal do Piauí. Muito obrigado por esse espaço. Eu aproveito mais uma vez para falar do vestibular 2026. O edital já está aberto, as inscrições vão até o dia 14 de outubro.
Otávio. Então, até dia 14 de outubro você pode se inscrever. Lembrando, Instituto Federal do Piauí, Campus Campo Maior, 120 vagas, licenciatura em matemática, bacharelado em administração e o tecnólogo em ADS, né? Análise e desenvolvimento de sistemas, um curso novo que a gente promete entregar com toda a excelência ao nosso município. Muito obrigado pelo espaço. Professor Danilo Alves, diretor do IFP Campo Maior, aqui na nossa ONTV. Você se inscreve lá no nosso canal no YouTube, ONTV Piauí, e segue as nossas redes sociais. Tem o Instagram e tem também o TikTok. Um grande abraço, até a próxima.